uma dose de fé e esperança na sua manhã. Apresentação: Pastor Iverson Santos. Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Eu sou o pastor Iverson da Igreja Aba de Curitiba. Este é o nosso devocional Bom Dia de Fé, voltando nesta quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia. E eu quero compartilhar com vocês um trecho da Bíblia Sagrada. Está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 33. Vamos falar a respeito do rei Manassés. Vamos ler o verso 12, o verso 13, verso 12 e o verso 13, que diz assim: Cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante de Deus dos seus antepassados, pedindo socorro. E quando ele orou, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu finalmente que o Senhor era realmente Deus. Aqui a história do rei Manassés, diferente dos reis que falamos. Manassés começa o seu reinado muito mal. Ele se desvia de Deus, ele desconsidera Deus, ele deixa de cumprir os mandamentos de Deus, ele passa a viver uma vida indiferente a Deus e devido a isso ele colhe as consequências das suas ações, e ele então numa guerra ele perde essa batalha, ele é levado como prisioneiro e ele está vivendo então as consequências do seu afastamento de Deus. Ele está prisioneiro, ele está escravo numa outra nação, mas diz que lá, vivendo este momento difícil da sua vida, colhendo ali as consequências das suas ações irrefletidas, das suas ações que desconsideraram Deus. Ao desconsiderar Deus, ele saiu debaixo da bênção de Deus, mas ali ele tem um lapso e ele então pede misericórdia a Deus, ele pede perdão a Deus a respeito dos seus muitos erros, dos seus muitos pecados. E o texto diz que Deus ouviu a sua oração e teve misericórdia dele. Manassés foi um rei muito ruim, mas ele se arrependeu da sua vida e ele pediu perdão a Deus e o texto diz que Deus perdoou os seus pecados. Nós aprendemos com isso que o perdão de Deus, ele é muito grande. A palavra nos fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus alcança todos os pecadores, independente de quão mal tenham sido. A graça de Deus alcança todos, ela nos lava, ela nos purifica e ela nos justifica. Não existe pecado que não seja perdoado por Deus se houver arrependimento no nosso coração e se nós nos voltarmos para Deus e pedirmos a sua misericórdia. Manassés começou sua história de vida muito mal, mas teve um momento em que ele se arrependeu de todos os seus erros e dos seus pecados, pediu perdão a Deus e o texto diz que Deus ouviu a sua oração. Não apenas ouviu, Deus teve misericórdia de Manassés e Deus recolocou Manassés no seu lugar aonde ele devia estar. Se você é uma pessoa que passa por um processo assim, talvez você olhe para a sua vida, talvez você tenha cometido muitos erros na sua vida, talvez a sua vida não esteja dando certo porque você está colhendo as consequências dos erros que você cometeu. Eu quero dizer para você que a solução para a sua história é o arrependimento e pedir perdão a Deus, porque Deus tem misericórdia daquelas pessoas que se arrependem. Deus tem misericórdia daquele pecador que olha para a sua vida e pede perdão e se arrepende. E Deus pode reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história, assim como Deus reconstruiu a vida de Manassés. A sua vida não precisa continuar destruída, basta você se voltar para Deus, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender e pedir que Deus reconstrua aquilo que foi destruído pelas consequências de ações erradas e equivocadas. Que Deus te abençoe grandemente, que essa quinta-feira possa ser a melhor quinta-feira da sua vida e que hoje seja o dia do teu arrependimento e do início da reconstrução da sua história. Nós voltamos amanhã. O telefone para contato, caso você queira nos enviar uma mensagem, é o 41 99971 5224. Um abraço, um beijo e até amanhã.